Engenhando Talks. Apresentação: Professor Fernando Lavoie. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Engenhando Talks, mais um episódio aí para vocês. Hoje o tema é mobilidade urbana. Estamos aqui com dois professores do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola de Engenharia de São Carlos. Foram meus professores durante a graduação, os dois, né? Então, para mim é um grande prazer poder entrevistá-los e bater um papo sobre esse tema tão interessante. Bom, queria começar aqui então pelo professor Antônio Clóvis Pinto Ferraz. Professor, obrigado por ter aceito o convite. É uma honra. Maravilha, obrigado. E professor Antônio Nelson Rodrigues da Silva. Obrigado, professor. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui. Maravilha. O professor Antônio Nelson é o atual vice-diretor da nossa escola, bastante atarefado. Eu agradeço aí pelo tempinho, por essa hora de bate-papo com a gente. Quero começar com uma provocação para vocês, né? Eu queria ter uma visão geral do cenário atual da mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras. Qual é a visão de vocês do atual cenário? Bom, acho que eu vou começar respondendo, né? Mas eu tenho certeza que o Coca vai acrescentar alguma coisa. A gente está num momento bastante delicado por várias razões. Uma razão é o clima, né? Essas mudanças climáticas aí têm uma relação direta com as opções que nós estamos fazendo em termos de transporte. E isso vem se agravando cada vez mais, em grande medida porque a frota de automóveis particulares e com motor queimando combustível fóssil está crescendo de uma maneira muito intensa. E a gente não está conseguindo equacionar esse problema da forma minimamente aceitável. Realmente é um desafio muito grande. Então, se a gente continuar nesse ritmo que nós estamos, a gente vai ter problemas com certeza. E eu estou falando a gente e planeta, né? Então, eu acho que o Coca deve ter mais tempero para botar nessa conversa, mas eu acho que esse é realmente um grande desafio para a gente. Bom, concordo totalmente com o Antônio Nelson, né? Só que eu sou mais otimista. Eu acho que muito rapidamente nós vamos ter essa frota que hoje consome combustível fóssil, né? Poluente, nós vamos ter essa frota consumindo combustíveis limpos, digamos assim, né? Sobretudo os veículos elétricos, os veículos híbridos, né? Que usa eletricidade e algum outro tipo de combustível, mas que poluem muito menos, tal. Esse é um ponto importante que ele destacou e que eu concordo plenamente. Mas eu queria só colocar mais algumas coisas que são importantes também, relevantes, né? Primeiro, o transporte público está caindo muito, a demanda por transporte público, né? E isso é complicado, porque a tarifa teria que subir muito, né? E aí os governos têm que subsidiar, né? E uma das coisas que nós defendemos nesse livro é a tarifa zero, ou quase zero, como já tem muitas cidades no Brasil que já funcionam com tarifa zero ou quase zero. Tarifa zero, 150 cidades aproximadamente. Tarifa quase zero, quer dizer, com grande subsídio, é um número até maior, né? E um problema seríssimo das grandes cidades hoje, e das cidades de maneira geral, cidades médias também, é o problema da motocicleta. A frota de motocicleta nos últimos 20 anos cresceu 5 vezes mais do que a frota de carro. E a motocicleta, nós todos sabemos, é um veículo altamente suscetível, né, a se envolver em acidentes. Seja porque é de duas rodas, então qualquer desequilíbrio, o camarada tem uma queda, ou ele desvia da trajetória e se choca com o obstáculo, né? E ele é um veículo menor, a esquina, às vezes, você tem pontos cegos no carro, que o motorista que está no pare não vê, entra e a motocicleta se choca com ele. Além disso, o motociclista em geral, muitos deles são pessoas humildes, né, que não têm muita noção de como conduzir o veículo, de segurança, e praticam o que nós chamamos de direção perigosa, né? Fazem zigue-zague e por aí vai, né? Então é um veículo altamente sensível a se envolver nos acidentes. E quando se envolve, aí o problema é gravíssimo, né? Porque não tem a massa metálica que tem o carro para absorver o impacto, não tem o airbag, né? Não tem o cinto de segurança, então o choque é direto com o motociclista. É como se fosse um atropelamento. Então esse é um grande problema que nós temos hoje
no Brasil, nas grandes cidades e nas cidades de porte médio. Quer dizer, é o transporte coletivo reduzindo o número de passageiros, porque o camarada quer um transporte individual, que é muito mais confortável. Ele usa a hora que ele quer, ele segue o trajeto que ele quer, ele dá carona para a mulher, deixa no trabalho, deixa o filho na escola e segue para o seu trabalho. Então é complicado. A competição transporte público, transporte individual, o transporte público está perdendo, infelizmente. Então esse já foi um pouco do tempero aí do nosso papo, né? O professor Coca comentou do livro, então deixa eu apresentar o livro aqui, né? Que foi recém-lançado esse ano, né? Esse, O livro desse ano é um e-book, Mobilidade Urbana e Tarifa Zero. E esse ponto aqui, Tarifa Zero, chama bastante atenção. Acho que a gente vai poder conversar bastante sobre esse tema. Antes disso, queria pedir, professor Antônio Nelson, que falasse para o nosso público aí, que descrevesse para a gente quais são os principais modos de transporte urbano, né? Vocês já comentaram alguns, e na tua visão, quais seriam os mais adequados para as grandes cidades brasileiras? Se a gente for pensar no Brasil, eu já viajei bastante, eu não conheço todas as capitais brasileiras, mas eu conheço a grande maioria delas. É uma característica do nosso país, fora São Paulo. São Paulo acho que é um estado um pouco à parte, né? Que você tem um interior também bem distribuído, assim, né? Mas, em geral, a gente tem em cada estado brasileiro uma capital muito populosa e o interior, né, uma população bem menor, né, com cidades pequenas, né? E eu acho que o problema se torna maior, né? Então, assim, quais são os principais modos de transporte e como é que a gente pode trabalhar com esses modos para as grandes cidades brasileiras? a pergunta é interessantíssima. Na verdade, tem uma relação direta entre o porte da cidade e os modos de transporte que são melhores, vamos dizer assim, para aquele contexto. Se você pegar uma cidade pequenina, até, sei lá, vamos dizer 10 mil habitantes, a cidade é relativamente pequena, as distâncias são caminháveis, né? Você consegue ir a pé ou de bicicleta para destino mais distante dentro da cidade. Então, esses modos ativos, que a gente chama a pé e bicicleta, funcionam muito bem. Quem tem carro consegue facilmente atingir os seus objetivos, seus destinos ali. E o transporte público que você tem, na verdade, é o táxi, quando tem, né? E é um táxi que funciona meio na base do contato pessoal. Todo mundo sabe quem é que tem um veículo de aluguel. À medida que você. E isso é interessante a gente falar, porque a grande maioria dos municípios brasileiros é de cidades pequenas, né? Não a menos de 10 mil, mas um pouco menos de 20 mil habitantes. Essa é a massa gigante aí dos 5 mil e tantos municípios que a gente tem. Mas aí tem uma faixa intermediária, que são as cidades que vão desse intervalo de 20 mil até 100 mil, mais ou menos. Aí você começa a ter a presença do transporte público, né? E aí o transporte público faz diferença mesmo, porque você tem que atender alguns loteamentos que estão mais distantes, né? Que está muito relacionado com a política habitacional também, de usar essas glebas mais distantes para fazer casas populares, justamente porque é mais barato, né? Você até viabiliza o empreendimento habitacional, mas você cria um problema de longo prazo, porque a pessoa fica dependente do transporte motorizado. E nesse caso é o ônibus, né? Aí você vai crescendo, chega em cidades do porte de Araraquara, São Carlos, que nós estamos falando aí entre 100 mil e 500 mil habitantes. Aí o ônibus é a alternativa, você não tem demanda suficiente para viabilizar, por exemplo, transporte sobre trilho, porque a cidade ainda é relativamente pequena. O máximo que você consegue fazer é usar veículos maiores, faixas exclusivas, e aí você consegue melhorar a operação ainda do modo ônibus. Aí você passa desse patamar, você começa a ter demanda concentrada em grandes corredores que você consegue eventualmente viabilizar o transporte sobre trilhos. Aí primeiro você tem o ônibus ainda no modelo mais, vamos dizer assim, de maior capacidade, que é o BRT, que opera com corredores exclusivos, né? Aí você começa a ir para as opções ferroviárias e lá no final da história a gente vai ter o metrô, que é uma opção cara, né, mas que é a solução para grandes cidades de fato, e o trem de subúrbio, né, que tem características distintas, mas que levam uma quantidade muito grande de passageiros em corredores específicos. Então veja, depende muito da cidade que você está falando, depende das condições de ocupação, de como é que a cidade cresceu, dos corredores que você consegue implantar essas alternativas. Mas quando você chega em cidades do porte do Rio de Janeiro e São Paulo, capital, né? Não tem muito para onde correr. Você tem que ter transporte sobre trilhos mesmo, e o metrô é uma opção que
tem que investir nisso porque não tem outra alternativa. O que não quer dizer que você abandona os outros modos, quer dizer, o ônibus continua tendo um papel importante, todos os modos aí que já vinham, né, da cidade quando era menor, eles acabam tendo uma função de complementaridade ali. E nesse caso a gente começa a ter questões de financiamento, a cidade já tem fôlego, vamos dizer assim, para conseguir recursos, etc. Não é simples, mas é possível, né? Como a gente observa. E a gente aí, nesse caso, observa que as grandes cidades sempre estão correndo atrás do prejuízo, né? Você olha a rede metroviária de São Paulo e do Rio, é boa, mas daria para ter mais, precisaria mais, né? E aí os governos ficam correndo atrás de recursos para conseguir implantar isso. Então, basicamente, os modos que a gente tem são esses. E aí tem uma questão importante que é a questão de como é que você financia isso do ponto de vista operacional. Isso tem tudo a ver com a questão da tarifa zero. Mas eu vou deixar isso para a gente falar um pouco mais para frente, para o Coca poder falar um pouquinho também. E você, professor, como é que você vê essa dinâmica aí das cidades? O professor Antônio Nelson, né, coloca de forma muito clara e concisa, e está perfeita a colocação dele. Eu só queria acrescentar algumas coisas aí, né? Que me preocupam muito hoje e que o fato é que nós estamos seguindo nesse caminho, né? Primeiro é o transporte por aplicativo também, né? Que veio para ficar, seja utilizando o carro, seja utilizando a moto, o mototáxi, o moto-AP, né? Isso é um problema seríssimo que nós temos, porque como nós acabamos de dizer, né? Motocicleta é muito suscetível a se envolver em acidentes. Mas o fato é que nós temos que reconhecer que nós temos até um artigo que escrevemos juntos, Antônio Nelson e eu, que lá, num dado momento, nós colocamos. A motocicleta é o carro da população de menor renda. Então o cara quer a moto, ele precisa da moto. Vou dar um exemplo para você, que eu converso com muitas pessoas, né? Interajo com a população. O camarada disse o seguinte para mim, falou, olha, por que eu não uso o ônibus? Porque eu pego a moto na minha casa, a minha esposa vai atrás da moto ali, né? Transporte de alguém que vai atrás, e ela pega o filhinho, nós colocamos no meio, não devemos fazer isso, mas eu tenho que fazer. Porque eu saio da minha casa, deixo meu filho na creche, a mais ou menos 1 quilômetro de casa. Saio da creche onde meu filho estuda, deixo a minha mulher no trabalho, ela é diarista, então a hora ela trabalha num lugar, a hora ela trabalha em outro lugar. E vou para o meu trabalho. Na volta, eu pego a minha mulher, passo no mercado, na farmácia, na padaria, etc., compro alguma coisa, passo para pegar o meu filho e vou para casa. Não tem condições de fazer isso com transporte coletivo. Impossível, né? E não consigo comprar um carro também, não tenho recurso para comprar um carro. Então veja a importância da motocicleta para a população mais carente. Segunda questão que eu queria colocar também, a questão do aplicativo, né? Vou dar um exemplo que ilustra bem. Uma moça que trabalha num grande shopping center, ela disse que acaba de trabalhar, fecha às 10 horas, às 10h15 ela está na porta do shopping center para tomar o ônibus, para ir para casa. Só que o ônibus tem que esperar algumas outras retardatárias, né? E ele parte às 10h30 do shopping center. Ela tem que ir para o centro da cidade, onde há um terminal, trocar de ônibus para chegar na casa dela. Então ela chega na casa dela, no ponto próximo da casa dela, mais ou menos 15 para meia-noite, 11h30, por aí. Muito bom. Aí ela tem que caminhar cerca de 500 metros a pé, num bairro periférico, violento, né? Então é muito inseguro essa caminhada que ela tem que fazer à noite, né? No meio da noite aí. Então o que ela prefere fazer? Ela prefere tomar um mototáxi, um transporte por aplicativo, ela saindo 10h15, em 15 minutos ela está na casa dela, 10h30. Então ela ganha aí, digamos, quase 1h30 em viagem, e o mototáxi deixa ela, o moto por aplicativo, deixa ela de frente à casa dela. Não tem nenhum risco nessa caminhada que ela tem que fazer à noite no bairro. Aí eu perguntei a ela, falei, mas você não tem medo de andar de moto? Moto é perigosa. É perigoso, está sempre acontecendo acidentes. Falou, eu tenho mais medo de andar a pé no meu bairro, na periferia, onde a criminalidade é alta. Então você vê que a motocicleta, o transporte individual, eu volto a bater nessa tecla, está ganhando a batalha contra o transporte coletivo, né? Exceto nas grandes cidades, como bem colocou o professor Antônio Nelson, onde nós temos o transporte subtrício, como o metrô, por exemplo, que é a única solução, né? Falando no transporte por aplicativo, né?
Na tua visão, professor Coca, qual o tamanho que ele já tomou nas grandes cidades, em termos de carro e moto? É, vou arriscar um número aqui, né? Ele já roubou, digamos assim, né? Já tirou, grosso modo aí, 20, 30% em algumas cidades, né? Do transporte coletivo e do transporte individual, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui para ilustrar bem. Nesse mesmo shopping center, em que eu relatei há pouco o caso daquela moça que pega o mototáxi, é, 3 ou 4 moças também, o que que elas fazem? Elas não tomam mototáxi, elas tomam um carro por aplicativo, que elas rateiam e deixam elas em frente à casa delas. Então, e é direta a viagem, né? Então é complicadíssimo. E aqui eu queria colocar mais um ponto de discussão. Eu ouvi o professor Antônio Nelson, que é um arquiteto, inclusive especialista em ocupação e uso do solo, reforma da cidade, etc. Tal, que é o seguinte: há 40 anos atrás, nós temos pesquisa disso. O centro da cidade era o grande polo de atração de viagens. Tudo estava no centro. O pessoal até brinca, para você tomar um sorvete, você tinha que sair do bairro para o centro. E essa concentração de atividades na área central, um polo importante de atividades, facilitava o transporte coletivo, porque você pegava o transporte no bairro e ia direto para o centro. Hoje as cidades se descentralizaram, por várias razões, né? Eu queria ouvir dele, inclusive, essas razões, né? E então o transporte coletivo, 70%, uma cidade hipotética que nós, não vou citar o nome, que nós fizemos levantamentos, 70% das viagens iam para o centro, há 30, 40 anos atrás. Hoje, 25% das viagens vão para o centro. Então está muito centralizado, né? É o problema da, é, da polinuclearização das cidades, né, para nós. Então, fica mais complicado, porque o cara tem que ir de ônibus, ele tem que trocar de ônibus. Esse processo de troca é demorado, ele tem que levantar, caminhar, né, tem energia envolvida nisso e tal. Então, esse é um grande problema também no transporte coletivo hoje, né, na maioria das cidades. Ele não é mais, o centro não é mais o grande polo de atração de viagens. Então, é uma questão interessante que gostaria de ouvir o professor Antônio Nelson acerca da questão. Não, esse ponto é interessantíssimo, porque na verdade a gente tinha um modelo que era de fato focado no centro da cidade, e isso facilitava o transporte público, porque você tinha linhas radiais, né, que formavam raios em relação a um círculo. Do ponto de vista de quem usava o transporte público, era fácil, porque ele sabia que indo para o centro ele teria tudo. De fato, isso era bom. Mas quando a gente pensa que a quantidade de viagens tende a aumentar e vai aumentar com o tempo, você começa a ter uma concentração muito grande de viagens naquele conjunto de corredores que gera um certo nível de congestionamento, não só para o transporte público, mas para os veículos motorizados privados, né? E isso, em parte, é o que levou a esse processo de descentralização. Porque alguns empreendedores falaram assim, então vou fazer o seguinte, já que está saturado no centro, eu vou comprar um lote mais periférico, vamos dizer assim, não necessariamente na periferia, mas fora daquele eixo central, e vou oferecer estacionamento, por exemplo. Então ele começou a atrair as viagens de automóvel para aquele lugar. São os shopping centers, que o professor Coca acabou de falar aqui. E outros polos, ao redor do shopping center, outras atividades. Ótimo, né? Para aquelas pessoas que tinham acesso ao automóvel, muito bom, muito prático. Só que aí você gera um problema para quem não tem acesso ao automóvel, que dependia do ônibus para ir para a região central e que agora, para você atender esses polos que começaram a aparecer de forma separada, você tem uma dificuldade operacional, porque como é que você faz uma linha para chegar lá? Qual é o horário? Qual é a frequência? Qual é a demanda que você vai ter? E aí você acaba obrigando o cidadão, o usuário, a fazer o que ele acabou de comentar na história da moça. Ele tem que pegar o ônibus no shopping, ir ao centro para pegar um outro para ir para o destino final. Então veja que do ponto de vista operacional é mais complicado para quem oferece o serviço e é muito pior para quem usa o serviço de transporte público. E aí o sujeito pensa duas vezes e diz assim, bom, eu gostaria de comprar um carro, já que eu não consigo, eu vou comprar uma moto. E aí nós caímos na moto. Então, é tudo uma sequência de fatos que meio que a pessoa fica sem saída, né? O sujeito que não tem renda suficiente para comprar um automóvel fica obrigado a comprar uma motocicleta se puder, né? Muitos não podem. E aí, para aqueles que não podem, surgem essas opções, ou o mototáxi, ou o transporte por aplicativo.
que vieram porque existe demanda, quer dizer, eles não estão ali porque alguém resolveu dizer, vou tentar para ver. Na verdade, o sujeito percebeu, né? As grandes empresas perceberam um nicho e estão conseguindo atender. E eu acho que tem outras vantagens, né? Tem vantagens desse tipo de operação e tem algumas que a gente não comentou aqui, mas é interessante você ver, por exemplo, que os jovens hoje têm uma percepção diferente do automóvel, né? Quando a gente era jovem, alguns anos atrás, né? O sujeito aspirava a trabalhar para poder comprar uma casa e um carro, né? Hoje os jovens não têm mais essa aspiração. Para eles comprar um carro para quê? Né? Se ele pode pegar o transporte por aplicativo. Se ele pode ir numa festa, por exemplo, e não ter que se preocupar se ele pode beber ou não, porque ele não vai ter que dirigir mesmo. Então criou-se uma outra possibilidade que no final das contas é positiva, né? Porque o sujeito deixa de se envolver em acidente e até às vezes com outras pessoas que não tinham nada a ver com isso. Então é uma equação complexa, né? A gente não tem uma solução, não existe bala de prata para esse problema. E isso aí vai ganhando contornos assim de grande complexidade à medida que você vai olhando que a cidade cresce. Quando a cidade é relativamente pequena, o sujeito, tudo bem, eu não consigo ir de carro, mas se eu caminhar 40 minutos eu chego lá. Uma cidade grande não são 40 minutos, são horas de caminhada. E aí o sujeito não faz porque vai passar em regiões que são perigosas, etc. Então é um problema difícil. Quer dizer, se a gente pensar no na nossa missão de formar novos técnicos, é ótimo, porque eles vão ter emprego para o resto da vida, porque o que tem de problema, né, eles vão ter que resolver isso, ou pelo menos tentar resolver. Mas o ideal era que a gente tivesse um arranjo melhor das cidades, que a gente conseguisse equacionar a questão do financiamento do transporte público para ser um serviço que atende melhor a população de maneira geral, equitativa, né? Mas a gente segue trabalhando achando que se a gente não consegue resolver 100% do problema, pelo menos a gente consegue ir aparando as arestas aí e diminuindo as desigualdades. Acho que esse é um aspecto importante também. O fato é que realmente tem muito trabalho, né, a ser É. feito conforme as cidades vão aumentando. Eu queria te perguntar uma coisa, professor Antônio Nelson. Vou dar como exemplo São Carlos. Eu sou são carlense, passei um bom tempo fora. E quando retornei, a cidade já estava bem maior e as periferias, não periferias carentes, né, mas a periferia da cidade, ela foi crescendo com novos bairros, novos condomínios de alto padrão, condomínios de médio padrão. E você falando aqui da questão habitacional, o ideal seria que tivessem políticas habitacionais andando junto com a política de Sem mobilidade, dúvida, né? Seria fundamental. sem dúvida. Mas a gente, pelo menos eu sinto que não funciona. Quer dizer, falta uma convergência política aí nesse É, caso? falta. Na verdade, a gente tem pouquíssimos exemplos no Brasil de lugares onde isso funcionou de fato, né? Curitiba é a principal vitrine, né? Curitiba, quando fez a reformulação do sistema de transporte público, lá nos anos 1960 e muito, quase 1970, é, eles tiveram a oportunidade de fazer, ao mesmo tempo, o projeto de uso e ocupação do solo, os planos diretores, o plano diretor da época, e a proposta de transporte estruturado com grandes corredores. Então, o que eles fizeram naquela época? Eles disseram assim: olha, aqui vai passar um corredor de alta capacidade. Então, nesse corredor, pode construir prédios mais altos, habitacionais, e pode colocar na parte de baixo desses prédios atividades comerciais, lógico, não poluentes, você não vai botar uma indústria do lado da moradia. Então, se você olhar a silhueta da cidade de Curitiba, você vai ver que tem uns corredores que os prédios são altos e à medida que você vai se afastando do corredor, o gabarito vai diminuindo, os prédios vão ficando mais baixos. O que eles estão fazendo? Na verdade, eles concentraram uma demanda para o transporte público e criaram um sistema de alta capacidade para o transporte público ao mesmo tempo, né? Com a possibilidade ainda de você ter atividades que estão ao longo do corredor. Então, um chaveiro, um pequeno mercado, o sujeito sabia que teria naquele corredor, se ele precisasse ir a pé, e se a distância fosse possível, ele iria a pé. Se ele precisasse pegar o ônibus, estava no eixo, então era fácil, né? Mas que eu me lembre, é o exemplo mais bem sucedido dessa combinação, né, de planejamento do uso do solo e do transporte público. Ainda assim, não é perfeito, né?
Porque a cidade cresceu de uma maneira tal que chega um ponto que outros fatores entram em cena. Você tem uma região metropolitana, dentro da região metropolitana você tem um transporte que atende as cidades da região e que quer usar os mesmos corredores que tinham sido planejados somente para a cidade de Curitiba. Então, assim, é um exemplo e é uma clara demonstração de que se a gente conseguisse fazer isso em todas as cidades, ou na grande maioria, certamente a gente teria benefícios tanto do ponto de vista habitacional como do ponto de vista de deslocamento das pessoas, né? Mas é um caminho ainda que é difícil, né? Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender e envolve negociação, enfim. Tem espaço para melhoria, muito espaço. Porque eu imagino, eu como engenheiro, imagino que é uma infraestrutura básica, assim como você tem que prover saneamento para você montar um novo bairro, quer dizer, você tem que ter água, você tem que ter esgoto, você tem que ter energia elétrica, né, suficiente para um bairro novo. E a infraestrutura básica engloba também a mobilidade urbana, sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas não é isso que a gente vê nas cidades, né? Mesmo cidades, nossa, acho que é médio porte, talvez, É, médio porte, né? Que vejo que cresce assim, cresce bastante, né? Mas vamos mudar de assunto, agora vamos para o controverso, né? Que está no livro de vocês e chama bastante atenção, que é a questão da tarifa zero. Professor, quem que banca isso? É viável? Não é viável? Como é que a gente implementa isso num país que tem tanta gente carente, tanta gente que ganha tão pouco, né? É um país, eu falo que o Brasil é um país rico de gente pobre. É um país muito rico, a gente está entre os 10 mais ricos do mundo. E tem gente muito pobre no nosso país. Então é um tema interessante. E aí? Sem dúvida, né? É, só queria dizer uma coisa para você antes de responder a tua pergunta. Há 20 anos atrás, nós escrevemos um livro chamado Transporte Público Urbano, junto com um professor da Universidade de Puebla, no México, porque o México tem problemas similares ao Brasil. E naquela época eu sonhava que nós poderíamos ter um transporte público de melhor qualidade, com uma demanda maior, etc. e tal. E esse professor sonhador lá de 20 anos atrás, aliás, esse livro nós reeditamos recentemente com uma grande contribuição do professor Antônio Nelson, que é coautor do livro, né? Esse mais moderno, digamos assim. Esse professor, esse professor sonhador não existe mais. O transporte individual, o apelo dele é muito forte, né? Ele é porta a porta, você pega na porta da sua casa e desce na porta do destino, digamos assim, né? Você não é flexível no tempo, você usa a hora que você quer, o veículo é teu. Ele é flexível no espaço, você segue a trajetória que você quer. Se tem um problema na via, você desvia. Ou você quer passar na farmácia, você passa. Você quer deixar a esposa na escola, o filho, você faz isso e tal. Então, o transporte individual, o apelo dele é muito forte. E qual é a solução que nós temos para isso, né? Que nós temos? Planejar as cidades é importante, né? Apesar que existem controvérsias a respeito. Semana passada saiu uma entrevista de um grande urbanista, né, na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, em que ele contesta isso. Ele acha que o planejamento não vai levar a nada também. Ele acha que a gente tem que correr atrás do mercado, né, num sistema capitalista. Bom, mas são posições diferentes. Mas qual é a visão que eu tenho hoje? É impossível evitar o crescimento do transporte individual, seja motocicleta, seja carro, seja particular, seja por aplicativo. O que nós vamos ter, e o professor Antônio Nelson começou a sua fala, é a questão da poluição. Mas eu acho que nós vamos conseguir combustíveis limpos, né, para isso. Então, esquece. Agora, e o transporte coletivo é importante? Importantíssimo. Nas grandes cidades, como bem colocou o professor Antônio Nelson, o metrô é a solução, não existe outra solução. Metrô e pré-metrô, VLT, né, veículo leve sobre trilho, ônibus, BRT em corredores, tal, tá, por aí vai. Agora, de uma maneira geral, nas outras cidades e nas grandes também, o transporte coletivo só tem uma solução, né? Ele ser um preço muito barato, tarifa quase zero, ou tarifa zero. E a tarifa zero tem uma série de vantagens. Qual é? Primeiro, como disse o grande geógrafo, professor Milton Santos, né? Ele diz o seguinte, que a tarifa zero tira a população de menor renda, de muito baixa renda, né, daquela prisão onde ele vive, onde ela vive, no seu bairro. Porque ela não consegue pegar um ônibus para ir para outro lugar, se tiver que pagar.
né? Então, tem esse lado social muito importante, né? Que atende essa população que hoje não está atendida por transporte. Gente caminhando aí 2 horas até para poder ir ao médico, até para o trabalho, né? E de volta. Então, a tarifa zero é fantástica. Agora, como viabilizar, né? Que é a sua pergunta, professor Fernando. A viabilização disso passa pelo seguinte. Quando você coloca tarifa zero, aquele dinheiro que o camarada gastaria com ônibus, ele vai gastar em outras coisas. Coisas básicas, né? Porque é o pessoal de menor renda. Então ele vai comprar mais alimentos, ele vai comprar mais remédio, né? Isso alimenta o comércio, né? E isso também gera imposto, né? Talvez não na magnitude para subsidiar o poder público do transporte coletivo. Mas você pode fazer como algumas cidades fazem, que o pessoal não vai precisar comprar mais vale transporte, porque a tarifa é zero, né? Não precisa comprar mais vale transportes. As empresas podem continuar contribuindo, como algumas cidades fazem, para ajudar a viabilizar economicamente, financeiramente, o sistema de tarifa zero. E você pode também mexer em alguns impostos, né? Aumentar um pouquinho o IPTU, por exemplo, o ITBI, né? Criar uma nova taxa, né? Para que todos paguem, que todos serão beneficiados, o comércio é beneficiado, você que tem a funcionária que trabalha na tua casa, não precisa comprar mais o Vale Transportes, você é beneficiado, né? E as empresas de maneira geral, que não precisam comprar mais o Vale Transportes. Então, essa é a forma de subsídio que nós imaginamos, que inclusive está aí no livro, né? Colocado de forma clara. Então, é isso. Nós defendemos tarifa zero e viabilizada economicamente, financeiramente, dessa forma como colocamos. Tá. Pensando nessa ideia, então, da tarifa zero, da descentralização desse dinheiro, então, né? Ou seja, o usuário ele deixa de pagar a tarifa e esse dinheiro que vai sobrar ele vai colocar em outros setores da economia brasileira. Faz todo sentido isso, né? A gente tem exemplos no Brasil, ou melhor, vamos começar no mundo, né? Existem lugares do mundo em que se tem esse tipo de política? Eu acho que o Coca até mencionou o número de cidades, né? Esse tipo de política, ela começou basicamente em cidades que tinham sobra de caixa, vamos dizer assim. Então, cidades, por exemplo, que recebiam royalties de outra atividade, onde tinha refinaria de petróleo, extração, sobrava dinheiro. Sobrava, lógico, nunca sobra, dinheiro nunca sobra, mas havia dinheiro a ponto da prefeitura poder investir nisso, né? Estou falando do caso brasileiro, mas isso acontece no mundo todo. Tem cidades que são mais afluentes, têm mais dinheiro, mais recursos e conseguem investir nisso de forma sem comprometer o seu orçamento para outras atividades. Mas a gente precisa olhar um pouquinho, e é lógico, hoje, essa percepção do Coca é perfeita. Hoje, a verdade é um investimento que você está fazendo. Não é um favor, é um investimento que você está fazendo para a sociedade como um todo, e em particular para aqueles que têm mais necessidade, mas é um investimento. Mas a gente precisa olhar um pouquinho como é que é o modelo de financiamento do transporte público para entender qual é a perversidade que está por trás do modelo que a gente tem hoje. Como é que a gente calcula a tarifa hoje na quase totalidade dos sistemas? Você vê quanto que o sistema precisa operar para atender aos usuários, né? Então você vai, eu preciso ter uma frequência tal na linha tal, uma frequência tal na linha tal, isso vai andar tantos quilômetros, eu vou ter tantas horas de motorista, você bota tudo isso numa lista, numa planilha de custos, e vê no final do mês, bom, olha, está aqui então, esse é o custo total da nossa operação por mês, por exemplo. Quantos passageiros nós vamos ter nesse mês? Tantos mil. Então nós vamos dividir o total pelo número de passageiros pagantes, né? Lógico que tem gente que paga meia, não sei, mas a gente tem que fazer um ajuste, é fácil de fazer, e a gente calcula qual é o valor da tarifa que é capaz de suportar aquele nível de gasto que você vai ter com o sistema. Bom, o que acontece, vem acontecendo já há alguns anos, e na pandemia isso se agravou, é que algumas pessoas, e uma parcela significativa da população, já não conseguia pagar o valor, aquele valor calculado. E aí a pessoa deixava de usar o sistema. Mas veja que coisa interessante. Se eu tinha, sei lá, vamos dar um número aqui, 10 mil. Eu tinha uma conta para pagar e eu dividia por 10 mil. E se alguns desses 10 mil saíram, eu vou dividir o mesmo valor por um número menor. Portanto, vai dar uma tarifa maior para cada pessoa. Quanto mais gente sai do sistema, quanto mais gente deixa de usar o sistema, então maior é o valor da tarifa.
E se o valor da tarifa aumenta, a chance de ter mais gente que não pode pagar aumenta também. E aí você perde mais passageiros. E é nesse ciclo que a gente entrou há alguns anos. O transporte fica impagável. A tarifa subiu e vem subindo de forma sistemática. E aí mais gente vai abandonando o sistema e vai migrando para o aplicativo, o mototáxi, ou mesmo comprando a motocicleta quando consegue. Então, o modelo que a gente tem de financiamento induz a um processo de segregação e se torna cada vez mais difícil, porque o valor da tarifa vai ficando mais caro, as pessoas não podem pagar. Então a tarifa zero, na verdade, ela quebra essa lógica. Tá bom, então esquece, não vamos mais ter esse modelo de financiamento em que só vai pagar quem usa. Porque, na verdade, toda a sociedade se beneficia, como o Coca bem falou. Então nós vamos pegar a conta total e vamos dividir por todo mundo, né? A forma como a gente vai fazer isso até pode ser negociada, né? Pode ser através do imposto predial e territorial, pode ser no imposto de transmissão, pode ser até no imposto dos combustíveis, não sei, isso pode ser negociado. Mas o fato é que se a gente fizer isso, há uma questão de justiça social nesse caso, porque aí você está dizendo assim, olha, aqui está para todo mundo, o sistema é para todo mundo, né? E aí todo mundo, de certa maneira, a sociedade toda vai ter que se cotizar para cobrir isso. Essa que é a mudança que a gente precisa enxergar. Tem gente que enxerga o subsídio como uma transferência de recursos para a iniciativa privada. Não, isso aí, usando uma palavra bem comum, isso é picaretagem para favorecer o empresário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não estou dizendo que não existe lugar onde isso pode acontecer. Pode acontecer, mas a gente tem que ser correto e cuidar para que isso não aconteça, para que de fato seja um investimento justo que beneficie a sociedade como tem que ser. E se o empresário está prestando serviço, que ele receba pelo serviço, de forma justa também, né? Acho que esse é o espírito, né, Coca? Perfeito. Se a gente for pensar, o próprio subsídio já é dado de tarifa zero para idosos, não é isso? Sim. Para estudantes Meia passagem, meia. em geral. Também já é uma meia tarifa zero. Isso. Exato. É uma forma, né, de você. Eu acho que o professor Antônio Nelson foi muito feliz na sua fala. Eu diria, né, que ele deu uma verdadeira aula sobre a questão social. Porque da mesma forma que a saúde e a educação são de responsabilidade da comunidade como um todo, né? A gente fala do governo, mas não é, da sociedade como um todo. O transporte também tem que ser, né? Um transporte melhora a qualidade da saúde, inclusive. Imagina o cara que vem, como disse o professor Milton Santos, né? Confinado no local, ele vai poder interagir visitar a tua família que mora em outro bairro, né? Visitar os amigos que moram em outro bairro, participar de um evento. Eu me lembro bem de um caso de uma cidade, de Goiás, que aproximadamente 70 mil habitantes, e não tem transporte coletivo. Olha só. E eu trabalhei nessa cidade, né, numa consultoria feita pela nossa FIPAI aqui, que trabalha com a USP aqui, né? E um senhor me disse o seguinte, estava no bairro, vendo lá, trajeto de ônibus, etc. e tal, ele virou e falou assim para mim, falou, ó, professor Coca, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho muita vontade, tem um circo na cidade aí, está lá na região central. Eu tenho muita vontade de ir no circo, até porque eu não pago passagem lá, né? Eu tenho mais de 65 anos, né? Lá 70 anos. E falou, mas eu não tenho como ir lá. Não tenho como ir, não tem transporte coletivo. Não é que não tem nem transporte coletivo. Se tivesse, seria caro, eu não poderia pagar também, né? É interessante isso, né? Talvez no caso dele fosse gratuito, né? Então a gente precisa pensar que o transporte é uma necessidade para a população, transporte coletivo. Quem quiser um transporte melhor, usa o carro, a motocicleta, o aplicativo, etc. Mas o transporte coletivo é fundamental. Ele tem inúmeras vantagens, né, professor Antônio Nelson? E você é um especialista nisso, né? Fantástico. Então nós temos que manter o sistema de transporte coletivo tomando esses cuidados, né, para que não se tenha essa impressão na sociedade que é para beneficiar o empresário. Absolutamente não é. Que fique claro, né? Acho que dois especialistas aqui dizendo uma conversa franca, né, das nossas necessidades, que não tem nada a ver com esse tipo de situação, né? Eu queria voltar um pouquinho a falar de tecnologia, porque essas grandes empresas de tecnologia, elas vêm avançando e vêm passando e não há nenhum tipo de legislação que as segure. Elas estão sempre à frente das legislações, né? O carro de aplicativo ele veio numa janela e entre o transporte público, que não faz o porta a porta, né? E no
Brasil está longe do porta a porta, e do carro privado, ou do carro da própria pessoa, ou de um táxi que continua sendo bem mais caro. Sim. Hoje o carro de aplicativo hoje custa metade do táxi, né? Para onde a gente vai nisso? Porque daqui a pouco nós vamos ter os drones também, né? Que os drones. Eu me lembro quando eu morava em São Caetano do Sul, morei lá por 10 anos, o Uber fez uma promoção que era assim, lá tinha um ponto de helicóptero. Então eles fizeram um teste que era o seguinte: o Uber te pegava na tua casa, te levava até o ponto de helicóptero e te levava até São Paulo, De helicóptero. de helicóptero. E ele bancava isso. Foi um teste que eles fizeram por muito pouco tempo. Até minha esposa falou: por que você não vai? Eu falei: eu não vou. Eu vou de Uber até São Paulo. Eu ia muito a São Paulo, né? E a gente vem assistindo aí essas mudanças tecnológicas que estão ocorrendo, né? Até a ANAC está trabalhando junto com as empresas para o desenvolvimento. É, como é que vocês, né, especialistas, conseguem planejar a mobilidade urbana com essa tecnologia vindo forte? Essa questão essa eu vou responder porque esse é um ponto que me interessa muito, né? Eu tenho agora, nesse momento, nesse exato momento, uma aluna que está se candidatando ao doutorado que vai focar exatamente na questão da mobilidade aérea urbana, né? Porque já existe um movimento. A gente sabe que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas vai acontecer, muito provavelmente vai acontecer, né? A indústria aeronáutica está investindo nisso, pesado, né? Alguns pesquisadores, particularmente da China, já estão antecipando isso, fazendo estudos para ver onde vai acontecer, quais vão ser as estações, vamos dizer assim, onde você vai poder operar, como é que é o modelo disso. E no Brasil praticamente não tem. Então agora a gente acabou de formatar o projeto de doutorado dessa aluna e nós vamos começar a trabalhar isso até para ver qual é o potencial nível de comprometimento, de investimento que as pessoas fariam por essa modalidade. Porque num primeiro momento certamente não vai ser barato, né? A menos que seja um teste como esse que você está falando, se for uma operação para valer, não vai ser barato, né? Ela pode se tornar barata à medida que a demanda aumenta, que a demanda aumente, que a indústria consiga opções mais tecnologicamente mais baratas, né? Uma aposta que a indústria aeronáutica está fazendo é que esses veículos sejam elétricos, né? Ainda não está equacionado 100% isso, porque ele gasta muita energia no processo de decolagem, que é vertical, e de pouso, né? Então são dois momentos complicados, é a decolagem e pouso, vamos dizer assim, que é a parte vertical do deslocamento, e a transição, né, da subida vertical para o voo na horizontal. Essa transição também consome muita energia. E isso limita porque veja, se ele é elétrico, ele vai operar com um conjunto de baterias, e isso limita o alcance dele, né? Se ele gasta muita energia nessa operação, isso limita o alcance. Em cidades como São Paulo, por exemplo, talvez isso comprometa o modelo, porque você vai ter um raio muito pequeno que não interessa, vamos dizer assim, para os usuários. Então, tudo isso são incógnitas que a gente espera endereçar agora nesse projeto de doutorado dessa aluna. É uma aluna muito competente, que ela já tinha trabalhado justamente com a visão das novas tecnologias ainda no chão, né? A gente, no mestrado, ela trabalhou com veículos elétricos, veículos automatizados, a própria mobilidade compartilhada, né? Não só desses modelos de carros, né, em que você compartilha, que o motorista te atende de acordo com a demanda, mas também de bicicletas compartilhadas, patinetes, etc., que é um outro nicho, é o que a gente chama de micromobilidade. E agora ela está caminhando para esse desafio, né, que é um primeiro passo, né? A gente sabe que tem muita coisa ainda, mas num primeiro momento a gente está interessado em saber o quanto as pessoas estariam dispostas a investir, não só em dinheiro, mas de fato tentar usar essa tecnologia. Você mesmo já disse: olha, eu de helicóptero, muito obrigado, não quero, eu prefiro ficar no chão, né? Eu não sei se eu teria essa restrição, né? Dependendo da cidade, dependendo das condições, talvez eu aceitasse, né? Mas enfim, o tempo vai dizer. Ó, vejam aí, gente, né? Ele está aqui na universidade e o professor Antônio Nelson contando uma programação, no planejamento de um trabalho de doutorado super aplicado, né? E visando o futuro, né? O futuro que virá, esse futuro virá, né? Outro dia eu vi uma reportagem da ANAC, a ANAC está trabalhando junto com as empresas, inclusive com a Embraer,
né, para viabilizar em termos de legislação mesmo, Sim. para esses equipamentos funcionarem, né? Então, isso vai ocorrer, é muito legal. Eu não sabia, fiz essa pergunta, que era algo que eu queria fazer mesmo, em termos de tecnologia, e não foi combinado isso aqui, não. Isso é legal. Mas, Fernando, só acrescentar algumas coisinhas essa questão de tecnologia, né? É, nos Estados Unidos, em algumas outras cidades, São Francisco, lá em Palo Alto, né? Que é uma região ali bem desenvolvida, já tem o aplicativo sem motorista, né? Vocês sabem disso, né? Já está sem motorista. A minha mulher, inclusive, teve recentemente lá, eu não fui, mas ela, a hora que ela tomou o táxi lá, sem motorista, ela tirou foto lá, me mandou. Eu falei, toma cuidado aí, mas foi tudo bem, né? De vez em quando acontecem uns acidentes lá, o pessoal fica meio esperto, tá? Quanto tem relação à tecnologia, então esse é um problema. Segundo ponto que eu queria chamar a atenção, que o professor Antônio Nelson colocou bem, a China está muito avançado com drone, né? Drone transportando pessoas. Transporte de carga, de produtos, eles já estão mais avançados. E também queria colocar o seguinte, a tecnologia, ela é positiva nesse sentido, também tem uma outra questão que ela é positiva também, né? Hoje, praticamente, nós não vamos ao banco, né? O desenvolvimento tecnológico, quer dizer, você faz com o teu celular, você opera toda, né? Eu ainda sou da velha guarda. Eu acabei de ir ao banco fazer um depósito, mas Não vai dizer que eu você tô usa, nessa você usa cheque ainda. não, não. Então é uma questão também importante, né? Você vê a tecnologia também. O trabalho à distância, ele reduz viagens. Como é que chama? O comércio eletrônico, né? Reduz viagens. Você pede a comida, ele já passa, deixa a comida em várias casas, por exemplo, né? Enfim, isso pegou, né? E que mais? A educação à distância também, de certa forma, né? Alivia um pouco a necessidade de transporte, né? Porque eu queria, nessa parte final aqui, chamar a atenção. O melhor transporte que existe é o não transporte, né? Que está claro no livro, o professor Antônio Nelson é coautor lá. O ideal é a gente não precisar ser transportado, né? Mas enfim, tecnologia está chegando e chegando forte, né? Quem viver, verá. Esperamos estar vivos até lá. Bom, estamos chegando ao final do papo aqui, né? Que a minha meta é sempre não passar de 1 hora aqui. Mas eu queria fazer a última pergunta, professor Coca. Com relação ao núcleo de estudo das cidades. Vocês estão desenvolvendo, eu queria que você falasse um pouquinho da visão, da ideia. Tá. O núcleo de estudos da cidade, que nós chamamos de NEC, né? Ele é informal, não tem nenhuma formalidade. Mas ele reúne professores da USP, né? Como o caso do professor Antônio Nelson e outros, né? Ele reúne professores da Universidade Federal de São Carlos, como o professor Fernando, por exemplo, seu xará, né? Ele reúne professores da FATEC, como a professora Magali, professores da Universidade Federal do Paraná, também estão engajadas aí, nos ajudando a escrever. Escrevemos um livro de segurança no trânsito, muito interessante, com participação ativa do pessoal do Paraná. E qual é o objetivo do NEC? É produzir material prático, é produzir material que possa ser utilizado pela pessoa que está lá na gestão prática. Nada de integrais triplas, né, como nós aprendemos na escola, nada de coisa muito sofisticada. Coisas práticas e úteis para o pessoal que está na prática, fazendo gestão. Para você ter uma ideia, nós lançamos esse ano 3 publicações aí, né? O Tarifa Zero, Mobilidade Tarifa Zero é uma. Lançamos também Cálculo de Tarifa, que é um problema seríssimo também, que diz respeito ao empresário aí. E lançamos também de Estudo das Cidades, comparativo, né? E vamos lançar agora na PET, tudo indica que nós vamos conseguir inclusive financiamento para imprimir e distribuir lá 3 livros, né? Um livro sobre mobilidade ativa, assunto no qual o professor Antônio Nelson é um expert, né? E está escrevendo junto conosco, e uma outra pessoa também, uma arquiteta. Vamos lançar um livro sobre semáforos, né? Aproveitando todo o nosso cabedal de conhecimento gerado aqui na USP, né? Além da questão prática aí com consultoria. E vamos lançar um livro também sobre sinalização no trânsito, né? Levando em conta aí algumas coisas novas, que a teoria das janelas quebradas, que foi desenvolvida lá em Chicago, a teoria da habituação. Então, teorias de ponta no campo sociológico que nós estamos tentando trazer aí para a sinalização. Então, nós estamos em franca produção aí, e o NEC tem sido uma coisa importante para nós, né, para fazermos coisas menos acadêmicas. Claro, um trabalho desse que o professor Antônio Nelson vai orientar de doutorado aí sobre transporte
urbano aéreo, digamos assim, é fantástico. E a universidade está aqui para promover avanços na fronteira do conhecimento. Mas a universidade está aqui também para gerar conhecimento para o pessoal usar na prática. Porque às vezes você vai numa cidade, o semáforo está sendo regulado lá, projetado, implantado, e os tempos regulados por eletricista, que não entende absolutamente nada da questão operacional. Então, o nosso objetivo é levar esse conhecimento básico para um engenheiro lá poder saber o que ele está fazendo, né, e fazer melhor. É isso, professor Fernando. E agradeço aí pela oportunidade mais uma vez. Senhor Antônio Nelson, qual que você acha a importância do MEC, assim, em termos de influência para a sociedade, né? Porque a gente aqui é uma universidade, a gente faz pesquisa, gera profissionais, né, na área de ensino e graduação, que é a nossa prioridade zero aqui, é ensino e graduação. Acho que todo episódio, quem me escuta eu falar que a nossa prioridade zero é a graduação, né? Tem também a extensão, mas eu acho que pessoas que estudam, né, determinados temas, como o caso de vocês, têm total capacidade de influenciar positivamente, né, o presente e o futuro da nossa sociedade, né? Dentro desse contexto, o que vocês acham que vocês vão conseguir influenciar a sociedade? Eu acho que a iniciativa é muito interessante porque, no fundo, apesar dele não ser um centro oficial, como o Coca disse, ele é um arranjo informal. Mas isso não tira em nada o mérito da iniciativa, porque o que interessa é que ele é uma ponte que pega todo o conhecimento que a gente está gerando aqui, que é muitas vezes um conhecimento de ponta, que às vezes até nem vai avançar, é uma coisa que a gente explora e depois chega lá na frente e viu que aquilo não vai de fato se materializar. Mas a gente consegue fazer essa, vamos dizer assim, auscultar o que vai acontecer, pesquisar, fazer uma avaliação preliminar das possibilidades, aquilo que a gente de fato enxerga e consegue ir para frente, a gente aprende como operar, aprende o que é melhor, qual é a melhor forma de fazer. E o que falta hoje para a gente, e eu acho que o NEC consegue suprir essa lacuna, é como é que a gente transfere esse conhecimento para o sujeito que está lá na ponta. Porque o sujeito que está lá na prefeitura, ele não tem tempo de ficar fazendo investigações para ver se vai dar certo ou se vai dar errado. Ele precisa resolver o problema do semáforo, que está formando fila, ou que está tendo acidente num determinado cruzamento que não tem semáforo e precisa ter. E ele precisa de uma coisa que seja imediata, mas que seja robusta, que ele possa confiar naquilo. E eu acho que esse é o grande mérito. O Coca tem uma experiência riquíssima do ponto de vista profissional, além de ser um professor que a gente não tem nem adjetivo para qualificar, né? Que é excepcional. Ele tem uma experiência prática que é ímpar. Né? Ele foi secretário de transportes mais de uma vez, ele foi presidente da companhia Trólebus, diretor, vice-prefeito. Então, essa experiência dele como profissional, ele sabe quais são os desafios que o sujeito que está lá na ponta ele enfrenta. E essa iniciativa de criar o núcleo, que é toda dele, né? Ele que, vamos dizer assim, idealizou isso, é justamente para fazer essa ponte. Então, o fato de não existir um estatuto do núcleo pouco importa. O que importa é que ele está construindo pontes mesmo e levando esse conhecimento para quem está lá na rua para resolver o problema. Fernando, só acrescentando o que o professor Antônio Nelson colocou muito bem. Você se lembra quando apareceram os primeiros computadores e tal, né? Que era difícil da gente usar, né? Pessoa normal usar, né? E até os celulares, né? Qual é a grande preocupação do pessoal? Era tornar isso amigável. Então, o NEC tem esse objetivo, princípio, que um professor colocou, Antônio Nelson, que é tornar esse conhecimento amigável para o cara que está na prática, para ele melhorar o desempenho dos seus sistemas de transporte, entendeu? E quero terminar aqui dizendo, depois dessa fala dele, ele vai ser o próximo presidente do NEC, né? Isso aí você tira. Vai ter que assumir depois. Bom, foi uma boa experiência de vice-diretor. Aliás, ele foi premiado com vice-diretor. Você pegou o teu... Peguei. Né? Obrigado. Bom, eu agradeço, professor Antônio Nelson. Obrigado pelo papo aí, foi muito legal. Realmente, Obrigado. um papo bem importante aí para a nossa sociedade, né? E para a sociedade entender um pouquinho do que a gente está fazendo, né? Com relação à mobilidade urbana. Obrigado aí por ter vindo. Nós é que agradecemos. Fico feliz de estar aqui, ainda mais na companhia do Coca. Né? Professor na Coca, sua. obrigado, viu?
Eu que agradeço e quero dizer que estou muito honrado, e, sobretudo, aqui em companhia do professor Antônio Nelson. Gente, então esse foi mais um episódio do Engenheiro Talks. Até a próxima.